Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei professor de matemática de vocês hoje. Gostaria de passar alguns avisos antes de iniciarmos a aula de hoje. Primeiro aviso, não esqueçam de acessar o Classroom. Dentro do Classroom, vocês vão identificar que aparece uma atividade para vocês. E nessa atividade tem um link que ele vai estar confirmando a frequência de vocês. Então não esqueçam de confirmar a frequência para que o professor possa estar acompanhando aí a presença de vocês. Outra observação, para os alunos que não têm acesso e não conseguem resolver as atividades no Classroom, entre em contato com a escola para pegar um material impresso e posterior devolver esse material aí para que o professor faça a correção, ok? Então vamos continuar aí na aula de hoje. A aula de hoje, ela é continuação da anterior, onde eu estava falando aí sobre expressões algébricas. E na aula anterior, a gente também viu a linguagem simbólica matemática, quando você tem o texto e você transforma ele numa expressão. Nessa aula de hoje, vamos continuar falando sobre as expressões algébricas, como representá-la, e a linguagem simbólica, vocês verão mais textos e transformá-los eles em expressões, ok? Vamos só relembrar, expressões algébricas. Quando temos duas caixas juntas, que tem massa de 22 quilos, sabe-se que a massa de uma delas é 8 quilos. Como você representaria essa situação utilizando a linguagem simbólica matemática? Veja que ele já coloca algumas informações que te ajudam a identificar nesse contexto. Duas caixas. Então você consegue identificar que são duas alguma coisa. Nesse caso são as caixas. Uma delas tem 8 quilos. Então uma das caixas você já tem o valor. Duas caixas juntas têm massa de 22 e uma delas é 8, que a gente acabou de falar. A primeira caixa você pode representar ela por 8 e a segunda caixa por x. Então a expressão para esse contexto ficaria 8 mais x igual a 22. Então, 8, que é da primeira caixa, você já tem esse valor, mais x, que é da caixa 2, você não tem esse valor. Então, ele é representado por essa letra, x. Novamente, pode ser a letra A, B, Y, nesse caso a gente está usando a letra x. 8 mais x é igual a 22. O mais, perceba que ele fala que a situação... Duas caixas juntas. Juntas, a gente remete à soma. Então, você consegue entender que ele está falando aqui 8 mais x igual a 22. Tudo isso ela está no contexto. Você tem que ir separando para elaborar a expressão. Nesse primeiro exercício, como você escreveria essa expressão se agora uma das caixas tivesse 16 quilos? A mesma situação do exercício anterior. Só que ele tinha 8 e agora ele tem 16. Como você resolveria essa situação? Tempo para vocês resolverem.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só, como você escreveria a expressão se agora uma das caixas tivesse 16 quilos? Então, lembre da expressão, as duas caixas juntas têm 22. Anteriormente, a caixa tinha 8, agora ela tem 16. Como você pode representar isso? X é o valor da segunda caixa, a gente não tem esse valor, mais 16 igual a 22. Aqui a gente tinha o dígito 8, lembra-se? Agora a gente tem o dígito 16. Então, x mais 16 igual a 22. No que mudou na expressão anterior foi esse valor, que a caixa que você tinha um valor, agora ela tem outro. Ok? Então, nesse momento, a gente vai agora utilizar a ferramenta do Matific. Lembra que o professor tinha comentado com vocês nas aulas anteriores? Quem tem a opção de acessar o site, acessa o site do Matific usando o seu login e a senha do @escola. Quem pode acessar através do celular, também pode através do link. Perceba que embaixo ele tem um link direcionando vocês para esse jogo especificamente. Vocês vão ter um tempo para acessar esse jogo e a gente vai executar ele aqui agora. Vai mostrar para vocês a ferramenta para que possa fixar esse conceito de expressão. Um tempo para que vocês acessem a ferramenta. Então, alunos, conseguiram acessar a ferramenta? Veja só que interessante. Esse jogo especificamente, ele vai passar para vocês o conceito que vocês viram aí na aula. Ele passa ali através da figura. Olá, tudo bom? Vou contar uma série de histórias com uma pergunta sobre cada uma. Você precisará escrever as expressões que correspondam às perguntas. Boa sorte! Aí você só confirma que entendeu, que ela vai dar andamento ali para que você faça a montagem das expressões. Veja que ele passa igual a gente fez nos exercícios anteriores. Maria tinha várias árvores frutíferas no jardim. Ela queria colher 60 ameixas, mas elas ainda não estavam maduras. Então, em vez disso, ela colheu 27 peras e 41 maçãs. Veja que no contexto, ele passa exatamente o que ele precisa. Aqui ele coloca, ela queria colher 60, isso é o valor que ela queria, ameixas, mas elas ainda não estavam maduras. Então, ela não pôde colher as 60. Então, ao invés disso, ela colheu 27, você arrasta e solta o valor que você quer, peras e 41 maçãs. Se ela colheu as duas, a gente deduz que ela soma esses dois valores. Porque a pergunta é quantas frutas Maria colheu. Concorda com o professor que peras é fruta e maçã é frutas. Então, se ela colheu 27 peras e 41 maçãs, 27 mais 41. Vamos confirmar se é isso mesmo? Ó, que legal, deu certinho. Ele vai elaborar uma outra pergunta para vocês. Vamos verificar agora qual que é o contexto. Ethan vai à loja de mágicas com R$ 67 na carteira e ele compra um livro de mágica que custa R$ 34 ou um kit de mágica que custa R$ 41. Então veja só, tem que separar por parte as informações que ele passa no contexto. Se ele passou para vocês aqui, Ethan vai à loja de mágicas com R$ 67 na carteira e ele quer comprar um livro de mágica que custa R$ 34, ou
um kit de mágica que custa R$ 41. A pergunta, quanto custa o livro e o kit? Identifique aqui, ó, o livro custa 34. E o kit está aqui embaixo, custa 41. Qual é o valor que a gente consegue fazer para que tenha o valor total? Quanto custa juntos? Lembra que tinha um exercício agora há pouco que a gente falou. Juntos faz referência à soma. Ao kit que ele quer saber. 41. Você elaborou aqui. Quanto custa o livro e o kit? Vamos confirmar se é isso mesmo? Olha lá, exatamente isso. Então, as informações que passam para vocês aqui no contexto, elas são importantes para que você consiga elaborar ali a expressão. Neste outro exercício, ele vai elaborar novamente um novo texto, um novo problema para que vocês identifiquem ali as questões. Esse exercício ele já passa uma outra situação. A biblioteca da sala de aula de Ana tem 8 prateleiras. Ontem, às 9 horas, havia 7 livros em cada prateleira. Durante todo o dia, 9 alunos pegaram 2 livros emprestados. A pergunta que ele faz, quantos livros os alunos pegaram emprestados da biblioteca ontem? Perceba que ele passa algumas informações meramente para fazer você refletir, mas não tem relação com a expressão. Mas as informações que ele pede, ele passa aqui embaixo. Quantos livros os alunos pegaram emprestados na biblioteca ontem? Essa expressão, tentem fazer ela no caderno, que a gente já vai voltar para fazer a correção dessa expressão para ver se vocês acertaram. Um tempo para vocês. Então, alunos, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui na tela? O último exercício que havia ficado, a biblioteca da sala de aula de Ana tem 8 prateleiras. Ontem, às 9 horas, havia 7 livros em cada prateleira. Durante todo o dia, 9 alunos pegaram 2 livros emprestados. A pergunta que ele faz: quantos livros os alunos pegaram emprestados na biblioteca ontem? Então, a resposta que ele quer saber são 9 alunos, pois quantidade de alunos que pegaram emprestado, e quantos livros eles pegaram emprestado? 2 livros cada aluno. Vamos confirmar se é isso mesmo? Agora deu certinho, ok? Então, você verifica que no contexto, ele passa para vocês perguntando como você elabora essa expressão. Depois que você tem as informações separadas e monta a expressão, você consegue identificar qual é a igualdade aí entre os termos, ok? Dando continuidade, no exercício 2, ele passa para vocês, novamente, na forma textual, para que vocês identifiquem ali como elaborar a expressão. Em uma partida de futebol, jogada em 2 tempos, a equipe azul, no primeiro tempo, ganhou 52 pontos de aproveitamento. E no final da partida, estavam com 114 pontos. Qual a expressão algébrica
que representa a situação descrita. Você vai identificar aqui no contexto as informações que ele pede. Veja que ele passa para vocês 2 tempos, ele passa que a equipe azul ganhou 52 pontos de aproveitamento e no final estava com 114 pontos. Separe essas informações e tente elaborar a expressão. Tempo para vocês. Então, alunos, conseguiram identificar ali a expressão? Veja só, na pergunta, em uma partida de futebol jogada em 2 tempos, a equipe azul, no primeiro tempo, ganhou 52 pontos. Veja que ele já passa para vocês. No primeiro tempo, ela conseguiu 52 pontos de aproveitamento. E no final da partida, estava com 114 pontos. Qual expressão a gente pode representar com essas informações? Como podemos colocar essas informações na linguagem matemática? Primeiro, a gente vai separar as informações mais importantes ali, ou as principais. Primeiro tempo, ele ganhou 52 pontos. Isso é uma informação importante. E no final da partida, estava com 114 pontos. Identifique que no final da partida quer dizer que o sinal de igualdade, no final, no resultado final, 114 pontos. Você vai identificar agora, vai separar agora as informações que foi destacada no texto. Primeiro tempo, você tem os 52 pontos e no segundo tempo, a gente tem X pontos. A gente não tem esse valor. A representação dele será através do X. E no final da igualdade, 114 pontos. A expressão ela pode ser escrita como? Usando 52 pontos mais x igual a 114. Veja que o resultado final, 114. O x, o valor que você está querendo identificar na partida. Então você tem 52 pontos no primeiro tempo, mais x, pode ser representado por x, a, b, qualquer outra letra, igual a 114, que é o valor final da partida, a pontuação final da partida. No exercício 3, Paulo comprou 8 metros de fio elétrico. O valor era R$ 27,20. A pergunta é quanto custou cada metro desse fio? Veja só, ele passa para vocês a quantidade de metros de fio que ele comprou e o valor que ele pagou. Tente identificar qual a expressão, qual
a representação que você tem que fazer para identificar quanto custou cada metro desse fio. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar como elaborar ali a expressão? Veja só, a pergunta é: Paulo comprou 8 metros de fio elétrico por R$ 27,20. Quanto custou cada metro desse fio? Nesse caso, a única expressão que você vai fazer é a divisão da quantidade de metros pelo valor que ele pagou em fios. Então, se você tem o valor que ele passou, a quantidade que ele passou de 8 metros de fio, e o valor total que ele pagou foi R$ 27,20, você já sabe que cada metro custou R$ 3,40, através da divisão. Você vai dividir 3, 8 dá 24, colocou vírgula, adiciona 0, 4, 10,32, coloca 0, então vai ficar R$ 3,40. Só, como você está trabalhando com centavos aqui, por conta do valor, você vai preencher com o 0 no final, tá? Não esqueça disso. Então, nesse caso aqui, a única raciocínio seu é identificar o valor que ele pagou por cada metro. Então, cada metro que ele pagou, R$ 3,40. Em 1 metro custa R$ 3,40. Na pergunta B, quanto Paulo gastaria se tivesse comprado 15 metros desse mesmo fio? Agora a pergunta é diferente. Veja que ele está passando para vocês uma situação onde ele passa 15 metros desse mesmo fio. Ele quer que você identifique, que você descubra quanto ele pagaria se ao invés de 8 metros fossem 15. Um tempo para vocês identificarem isso daí.
Então, alunos, conseguiram identificar como representar ali? Ele passa para vocês uma informação ali do exercício anterior. Veja que ele tinha passado que cada metro custa R$ 3,40. Então, você já tem essa informação do exercício anterior. Só que ele quer saber quanto Paulo gastaria se tivesse comprado 15 metros desse mesmo fio. Agora que você já tem a informação anterior, que cada metro custa R$ 3,40, você só vai fazer agora o inverso da divisão, a multiplicação. 3,40 cada metro vezes 15, que é a quantidade de metro que ele está te perguntando. Então ele gastaria, se fossem 15 metros, R$ 51. Ainda nesse mesmo exercício aí do Paulo, Paulo comprou 8 metros de fio por R$ 27,20. A letra C, escreva uma expressão algébrica para representar quanto Paulo gastaria para comprar X metros desse fio. Veja que interessante. Agora, você não tem a informação da quantidade de metros que ele havia comprado e nem a que ele queria comprar. Agora é um valor que não está definido. Você vai ter que identificar ele usando a letra X. Um tempo para vocês elaborarem a expressão. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui, ó. A pergunta que ele havia feito na letra C, escreva uma expressão algébrica para representar quanto Paulo gastaria para comprar X metros desse fio. Como você já tem a informação aqui que o metro do fio é 3,40, você vai elaborar essa expressão 3,40, que é o metro de cada fio, vezes a quantidade que seria representada por X, que é um número que você não sabe. Então você representa ele utilizando a letra X. Sentença matemática. Vamos explicar agora sobre esse assunto, sentença matemática. Vocês já estão acostumados a ler e a escrever em sentenças em língua portuguesa. Numa sentença, geralmente temos o verbo, que indica uma ação. Por exemplo, quando eu falo para vocês, o atleta saltou 7,4 metros, eu estou falando que ele teve um salto, ele teve um aumento de 7,4 metros. Nessa sentença, o verbo saltar, ele vai indicar uma ação, pois ele está saltando. Então essa é uma ação, só que representada na língua portuguesa. Numa sentença matemática, o verbo que a gente utiliza
ele indica uma igualdade ou uma desigualdade. Seria representado pelo sinal de diferente, maior ou menor, entre duas expressões algébricas. Veja no exemplo, nós temos 3x mais 5, que é igual a 2y. Como fazemos a leitura na forma escrita dessa expressão? O triplo de um número, veja que o número é representado por x, adicionado com 5 é igual ao dobro do outro número. Então veja que interessante, ele fala o triplo de um número, você já sabe que o triplo está relacionado a 3, vezes x, pois é um número que a gente não sabe. Adicionado, você já pode perceber que ele faz referência à adição, à soma. Com 5, então seria 3x mais 5, igual, você representa pelo sinal de igualdade, ao dobro de um outro número. Como ele falou para vocês, um outro número não tem referência ao mesmo número. Como você diferencia o primeiro número do segundo? Você usa outra letra. Nesse caso, a letra Y. Fica 2y. Só lembrando lá novamente, entre o número e a letra, não aparece para vocês, mas existe um sinal de multiplicação. Não esqueçam disso, conforme vai aparecendo as expressões, vocês vão ter que usar esse sinal que aparece ali no meio, ok? No exercício 4, faça a leitura das expressões algébricas. Não é para vocês resolverem a expressão. Vocês vão transformar ela, como a gente passou agora há pouco aqui no final, na forma de contexto. Vão escrever na forma de texto essas expressões que aparecem aqui. A letra A, B e C. Um tempo para vocês fazerem o exercício. Então, alunos, conseguiram identificar, conseguiram traduzir da linguagem matemática para a forma escrita? Vamos com o professor confirmar? Veja só, a letra A, ele passa para vocês aqui, 2 vezes o x. Você já sabe que o x é relacionado a uma letra, a um número desconhecido. O dobro de um número que é desconhecido, então o dobro de x menos 3 é igual a 10. O dobro é 2 vezes x, que é um número desconhecido, menos 3 igual a 10. É fácil fazer a tradução, né? Vamos para a letra B agora? A letra B ele passa aqui, um número
adicionado com 4 é igual a 20. Veja só que x ele está sendo representado por um número que você não sabe qual é, mais 4, então adicionado ou somado com 4 é igual a 20. Já na letra C, a terça parte de um número. Lembra que quando você não sabe o número, você representa ele por x, a, b ou y. E a terça parte seria esse número que é desconhecido dividido por 3, pela terça parte, ok? No exercício 5, complete a tabela. Veja que ela está dividida em linguagem matemática e linguagem textual. Aqui ele passa para vocês da forma textual. E ele quer que vocês representem, aqui do lado direito, na linguagem matemática. Faça a leitura, separe as informações e represente ele na linguagem matemática. Um tempo para vocês resolverem. Então, alunos, conseguiram fazer a tradução? Vamos confirmar aqui com o professor na tela? Veja que a primeira linha aqui do quadro, ele pede para vocês transformarem o quíntuplo de um número. Então, você já consegue identificar que quíntuplo vai estar relacionado a 5 de um número. Então, se você sabe que o quíntuplo de um número, você representa ele 5 aquele pontinho de multiplicação vezes x, ou somente 5x. Mas não esqueçam que entre os dois, representando ou não a multiplicação no meio, existe uma multiplicação entre a letra e o número, ok? Na segunda parte, 3/4 de um número. Então lembre que você tem um número e ele quer que você represente a 3/4 desse número. Então, você tem 3/4 multiplicado por x. Não esqueça de colocar a multiplicação ali. Esse x pode estar à frente do número 3 ou ao lado dos dois. Quer dizer, 3/4 do número desconhecido. No outro exercício, no outro item, a diferença entre dois números consecutivos. Então, você tem um número desconhecido menos a diferença de um número consecutivo, um número que vem a seguir, é x mais 1. Então, representa através de x menos a diferença de x mais 1. E já na última parte, ele quer que vocês informem
o triplo de um número qualquer, subtraindo de outro número. Então, se você tem 3x menos y, é o triplo desse número que é desconhecido. Veja que ele fala de outro número. Então, outro número se representa por y. Temos um desafio agora. Ele passa que nos aeroportos do Brasil, as medidas máximas permitidas de uma bagagem de mão são 23 centímetros, 40 centímetros e 55 centímetros. Largura, altura e profundidade. Qual é a expressão algébrica que representa a medida do volume de uma mala com dimensões desconhecidas? Veja que ele passa para vocês aqui as informações, você tem que separar ela para montar a expressão. Lembrando, não é para vocês resolverem o exercício, é para vocês identificarem como montar a expressão para esse exercício, ok? Tempo para vocês. Então, alunos, conseguiram identificar as informações do desafio? Veja só, ele passa que nos aeroportos do Brasil, as medidas máximas permitidas para uma bagagem de mão são 23 centímetros altura, 40 largura e 55 profundidade, ou qualquer um nessa ordem. Lembrando que na geometria é a multiplicação de um valor pelo outro. Para fazer a representação disso, lembra que na geometria seria comprimento, largura e altura. Então, para representar ele da forma, na expressão algébrica, você só troca cada um dos valores, comprimento, largura e altura, por uma letra, x, y e z. Continua a mesma função de multiplicação. O que a gente viu então nessa aula de hoje? A gente conheceu um pouco mais sobre as expressões algébricas, e fizemos a tradução, que seria
da linguagem escrita para a linguagem matemática e ao contrário, da linguagem matemática para a linguagem escrita. Usamos letras para representar termos desconhecidos, seja letra A, B, C ou Y. E na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre princípios de igualdade, que é um assunto novo, bem interessante. Professor, então, gostaria aí de agradecer o acompanhamento da aula e desejar a vocês aí um ótimo dia.